estava desempregado já há uns 7 meses, acho que é a primeira vez que eu vi alguma coisa sobre. Eu fiz, não era bem uma mentoria, era uma empresa de recolocação. Depois eu entrei num esquema de uma mentoria. Depois eu paguei um cara para fazer meu LinkedIn e meu currículo. Tinha algumas coisas que até batiam com os princípios do PH, mas não muita coisa, também não ajudou muito. Eu acho que a vaga talvez tenha sido preenchida e não tenha dado certo. Eu devo ter feito, nos últimos 3 meses, mais de 100 entrevistas. Olá, está começando mais um podcast dos Dedicados Especialistas, uma conversa com alunos e alunas do PH que conseguiram emprego com as técnicas que eu ensino por aqui. Tudo bem, Lu? Tudo jóia, graças a Deus. Lu, para a gente poder começar esse bate-papo, você conseguiu emprego usando as técnicas e o método PH? Usei bastante coisa e mais coisas ainda. Cara, e você conseguiu emprego quanto tempo? Um pouquinho mais de 3 meses. 3 meses, perfeito. E essa vaga que você conseguiu, Lu, foi para qual área? Eu sou especialista de dados agora. Top. Especialista de dados, cara. Vem cá, quando você me conheceu, você estava desempregado ou estava empregado? Eu estava desempregado já há uns 7 meses, acho que é a primeira vez que eu vi alguma coisa sobre. Caramba. Mas você já tinha feito outra mentoria, outra coisa antes do PH? Eu fiz, não era bem uma mentoria, era uma empresa de recolocação. Depois eu entrei num esquema de uma mentoria. Depois eu paguei um cara para fazer meu LinkedIn e meu currículo. Foi sempre indo mais barato, né? O cara que eu paguei foi bem barato, porque na verdade eu já tinha gastado o dinheiro que eu não podia nisso. Sim. E eu queria alguém, na verdade, a minha ideia quando eu contratei esse cara foi ter uma rede de contato, não era nem para ele escrever e tal. Ele escreveu, melhorou um pouco do que era, não muito, porque a ideia era bem diferente. Tinha algumas coisas que até batiam com os princípios do PH, mas não muita coisa, também não ajudou muito. Caramba, cara. E você então passou por um pouco de tudo que eu não recomendo, né? Empresa de recolocação, pagar alguém para poder fazer para você, curso ali. E você me conheceu por onde? Foi YouTube? Foi LinkedIn? Você lembra? Instagram? Sabe que eu não sei, eu acho que foi YouTube, eu acho que foi o LinkedIn que eu vi a primeira vez, mas depois eu fui procurar no YouTube, mas eu não lembro direito. Eu estava tentando Que até lembrar legal. esse motivo e não consegui. Não, sem problemas. E aí você começou a me acompanhar lá no YouTube provavelmente depois, nos Ricafés da Vida, no curso gratuito. E aí, você lembra o que foi que eu fiz ou falei que deu gatilho para você que faria sentido você tentar pela quarta vez uma ajuda? Na verdade, assim, eu precisava de algum norte. Isso é um fato, né? Porque é difícil, né? Você tenta várias coisas e não funciona. E aí você fica pensando, o que eu estou fazendo de errado, né? Você fica meio perdido e as coisas não vão dando certo. Mas o fato é que, assim, o seu jeito ele era mais direto e era diferente. Enquanto as pessoas vão, tem o SSI, toda aquela parafernália de você fazer um monte de publicação e escrever currículos enormes, era totalmente ao contrário, né? Como eu já tinha feito da outra forma, eu falei, cara, isso aqui não funciona, tem que ser de outro jeito. Eu falei, vamos ver se isso funciona, né? Foi isso, mais ou menos. Que legal, cara. E você então chegou a cair nesse canto da sereia do SSI do LinkedIn, de tentar aumentar a nota, fazer publicação e tal? O meu SSI ele é bem alto. Eu olhei esses dias, eu estou em primeiro no 1% do segmento. Aliás, ele é bem alto, mas não é alto que nem uma pessoa que é um influenciador que tem mais de 70, né? Mas eu estou com Total. 60 e pouco lá. E Caramba, assim, caramba. ele é alto. E eu tenho bastante contatos e eu acho que a gente não tem que focar em publicação e tal nessa parte do SSI, mas os pilares do SSI lá
Você não tem que focar em aumentar eles, mas tem um pilar lá que é da rede e tal, que ele aumenta e ele melhora o seu resultado e bate com o que o PRH prega. Porque você tem que fazer o networking, as pessoas têm que te ver de alguma forma. Mas não necessariamente com publicação. Eu acho que mais a parte de você conversar com as pessoas e achar as pessoas certas e fazer os contatos certos, né? Total, cara, total. E essa vaga que você conseguiu, essa vaga veio de onde? Eu estou em dúvida se eu me candidatei ou não para a vaga. Eu vou te falar o porquê. Quando eu fui fazer a última entrevista, eu falei, nossa, eu preciso ver aqui, recapitular o link. Aí eu comecei a procurar nos meus e-mails. Aí engraçado que eu achei um link de uma vaga da mesma empresa, com o mesmo cargo, aonde dizia que a vaga tinha sido preenchida. Mas quem entrou em contato comigo foi o gestor da vaga pelo LinkedIn. Talvez tenha sido até a vaga preenchida. Eu estava em dúvida se eu tinha me candidatado, porque eu não estava achando a candidatura recente. Depois eu vou até perguntar isso. É que eu não lembrei, mas eu vou perguntar isso. Eu acho que a vaga talvez tenha sido preenchida e não tenha dado certo. E já tinham tido pessoas ali que se candidataram, que até tinham o perfil. E aí talvez ele tenha entrado em contato comigo para agilizar isso também. Olha só que curioso. Acontece, né? Muitas vezes, tipo, a gente contrata uma pessoa, às vezes a pessoa não se adapta, ou, né, tipo, a empresa viu que não faria sentido mesmo, e logo de cara vai ter que voltar pro mercado para buscar alguém com perfil e provavelmente pode ter sido o que aconteceu com você. Às vezes a pessoa E consegue duas vagas, né? Aceita uma e dá para trás e na outra ali. Enfim, total. pode acontecer várias coisas, né? Assim, e eu imagino, né? Tudo bem, no final eles escolhem um, mas eu acho que se o filtro for bem feito e tal, vão ter chegado no final ali umas 3 pessoas aptas a assumir a vaga, né? Ou pelo menos Perfeito. aquele filtro inicial ali já ter passado bastante, já ter filtrado bastante gente e ter uma base para começar do meio do caminho, né? Alguma coisa assim. Total. E essa empresa utiliza o software da Gup, né? É GUP. E É então GUP. você venceu a Gup. Mas assim, eu tive que refazer a inscrição quando eu já estava falando com o RH na segunda entrevista, né? Então, Já tinha conversado com eles antes. eu venci a GUP em algumas outras, né? Eu fiz muita entrevista, eu estava cansado, não aguentava essas entrevistas. Eu devo ter feito, nos últimos 3 meses, mais de 100 entrevistas. Assim, Caramba! Caramba! e eu acho que a maioria, eu até me perdi no controle, para você ter uma ideia, mas assim, eu acho que a maioria não foi nem vaga que eu me inscrevi. Ou se eu me inscrevi de qualquer jeito, tipo, a maioria aquelas vagas de candidatura automática, mas que como o LinkedIn já estava justinho, a GUP estava justinha, o currículo estava justo, acabava que eu não gastava muito tempo nessas candidaturas, né? Mas, assim, teve uma coisa que eu fiz que eu acho que é o que deu muito resultado, foi pesquisar não vagas abertas, gente que colocava posts, que estava contratando alguém, às vezes até tinha a vaga, a pessoa até Que colocava a legal, vaga, cara. mas eu comentava com a pessoa, olha, eu tenho interesse e tal, vou te mandar uma mensagem, vou me candidatar. E ia lá, fazia o processo, mandava uma mensagem e tal. Muitas delas nem me respondiam, mas eu acabava fazendo entrevista da vaga. Então, Olha eu acho só. que o contato ali, mesmo que a pessoa não respondesse e tal, não parasse para dar uma atenção, eu acho que dava um turbo ali, pelo menos para ter a oportunidade de entrar no processo. Com certeza, tipo, e às vezes tem gente, talvez no PRH, que tá pensando, cara, eu tô só tomando vácuo, faço as paradas e não dá certo, mas mesmo não tendo resposta, muitas vezes você pode ser chamado para entrevista. Importante é a gente não desistir, né? Continuar tentando, Mas, tentando, tentando, mas que é o que você essas fez. deram mais efeito do que as que eu simplesmente me candidatava, sabe? Quando você só se candidata, né? Geralmente é uma vaga que já está lá há um tempo, já tem 100 pessoas.
Quando você olha na GUP, já movimentaram 100 pessoas para a próxima fase. É difícil quando chega ali, mesmo que você esteja bem ranqueado, o seu currículo esteja bom e você se enquadre, às vezes já foram filtrados alguns, já começou a entrevista, e o pessoal não vai continuar pegando mais gente, a não ser que não dê certo, né? Então, assim, quando você pega alguém publicando, normalmente é uma vaga que eles querem acelerar um pouco o processo e que não tem tanta gente ali já iniciada, né? Total, total. Ô Lu, e você tem um caso que é um pouco diferente de a maioria aqui dos dedicados especialistas, porque você foi uma das pessoas que entrou no PRH, logo depois entrou na CRH, mesmo estando ainda desempregado. E aí eu queria saber de você, o que foi que você pensou, decidiu, enfim, na sua cabeça, que fez sentido para você dar esse upgrade para entrar na mentoria da CRH para conseguir esse emprego? Tem muita gente que fala, Rick, eu não vou entrar na CRH porque eu não estou empregado ainda. Mas a maioria da galera que entrou com você estava desempregada e usou a CRH como acelerador, né, para conseguir emprego. O que foi que você pensou que fez esse Tem gatilho para entrar muita na CRH? coisa, mas assim, é complicado falar, porque tem uma parte que é mais sentimental. O que eu quero dizer com isso? Você está nesse processo, você está muito sozinho. E querendo ou não, mesmo tendo a comunidade do PRH ajuda muito, quando você termina aquele primeiro processo da PRH, você tem menos interação. E você se vê ali, e agora? Então, quando eu decidi entrar no CRH, eu gostei da proposta, é lógico, não só para depois, para continuar ali quando eu já tivesse empregado, mas eu queria ter ali um ponto de contato também. Para mim, isso daí era importante. Eu estava me sentindo muito sozinho, assim, batendo cabeça, sabe? E começa a bater aquele negócio meio de depressão. É complicado você ficar desempregado muito tempo, a cabeça não funciona bem, as contas começam a chegar, começa a dar problema até de saúde, dormir mal, enfim. Causa um monte de problemas colaterais. Então, ficar sozinho no processo ali não era algo que eu queria. Então, eu acho que os encontros, as mentorias ali adicionais, para mim, eram muito importantes. Cara, e você foi um cara que tá na história da CRH já, não tem como falar que não tá. Tá na história da nossa comunidade da CRH, porque eu acho que todo mundo viveu, né, na nossa mentoria da CRH, né, seu processo em conjunto, você participando dos eventos, do Caos, do Capa, que é o nosso clube do livro, as mentorias ao vivo, e realmente, eu não sei se você percebe, mas a maturidade que a gente tem na CRH é diferente do que tem no PRH, né? O nível de conversa, o nível de profundidade, de testes, é totalmente diferente. Eu acho que a CRH precisava ter você também, Lu, de verdade, assim. Eu acho que foi bom Eu, para ambos os lados. eu vejo assim que as pessoas que aderem à CRH normalmente são as pessoas que têm uma maturidade profissional maior. Então, é esperado que seja um pouco diferente mesmo, né? Mas no fim, tirando as pessoas que estão empregadas, né, está todo mundo no mesmo barco. E por mais que você tenha uma maturidade profissional, às vezes você ficou muito tempo em uma empresa e o mercado ele muda muito rápido, não só o mercado, mas a forma de contratação, o mecanismo do LinkedIn, da GUP, tipo, passa 3 meses, já mudou tudo. Você nem sabe que vai mudar, mudou. Aí colocam um IA, você não sabe se está usando, se não está, se o cara está escrevendo a vaga pela IA, está te filtrando pela IA ou não. Então, assim, é difícil para todo mundo. A não ser que ela já estivesse num processo de flow ali, com o LinkedIn legal. Ela está trabalhando, mas tem ali um networking contínuo, LinkedIn legal, currículo legal, aí ela perde o emprego, aquela rede já consegue abraçar ela, mas eu acho que deve ser minoria isso. E a maioria das pessoas cai no outro processo. Total, cara. Ô, e tem uma frase que eu falo, tanto no PRH quanto na CRH, é porque na CRH é um dos princípios, né? Por sinal, você vai ganhar sua caneca, hein? Vai ganhar sua canequinha aí agora. Mas não pode chegar quebrada, já falei lá. Dedicado especialista 193, vai chegar aí. E tem um princípio aqui, o quinto princípio da CRH, que é aproveite os dias bons, descanse nos dias ruins. Eu sei que você foi um cara que teve dias bons, teve dias ruins. E tem muita gente
na comunidade do bem do PRH, na comunidade da CRH, até seguidor também do YouTube, que passa por muitos dias ruins. E aí eu queria saber de você. O que foi que você fez? O que você fazia normalmente para sair desses momentos de dias ruins, para poder voltar a ter dias bons e não desistir, né, do processo? Para poder inspirar outras pessoas, tá? Que estejam passando por uma situação assim. Não tem fórmula mágica, viu? Eu vou te dizer que mais pro final agora eu estava com mais dias ruins do que dias bons. Porque eu cheguei num momento que parecia que ia, mas sabe quando tá batendo na trave, tem bastante vaga, aí o negócio meio que encalha, aí você fica pensando, putz, tá chegando o fim de ano, vai virar o ano, eu tô sem emprego, já tô tanto tempo sem trabalhar e vai passar o ano, aí só depois do carnaval, porque o mercado esfria, você começa a pensar todas essas coisas, né? E de verdade, assim, eu, por exemplo, acho que as 3 últimas semanas, eu não estava bem. E teve uma, uma semana lá que eu não estava conseguindo, por exemplo, sei lá, treinar para entrevistas ou assistir mais aulas para estar mais preparado e tal. Mas foi interessante que as entrevistas continuaram aparecendo. Então, assim, e eu ficava com esse negócio de descanso nos dias ruins, né? Eu acho certo, mas a sua cabeça não permite você de desligar. Você se sente mal fazendo isso. Você fala, caramba, eu estou descansando, estou parando aqui, mas eu tinha que estar procurando emprego. E ao mesmo tempo que você se sente mal, quando você está muito imerso e as coisas começam a não dar certo, você também se sente mal. Porque aí começa a ficar muito pesado, sabe? Eu diria que assim, você tem que ser resiliente. Eu, nos dias que eu não estava bom, eu simplesmente descansava, mas eu não conseguia ficar bem, não. A cabeça não. Ela não desligava, eu não conseguia ficar tranquilo. De verdade, assim, as 3 últimas semanas foram bem pesadas, assim. Eu cheguei até a ficar doente em parte, eu acho que era até psicológico, porque quando você começa a não estar com a cabeça boa, você começa a não dormir bem, a resistência baixa, e, enfim. Mas você tem que continuar, o que você tem que ter na sua cabeça é que você não pode parar. Até a gente estava falando do negócio da agenda, né, de organizar horários. A gente fez toda aquela organização, né? E eu, de verdade, eu não diria que eu consegui cumprir aquilo. Eu cumpria mais ou menos. Então, eu fazia algumas coisas e tal, mas às vezes, tipo, no horário que era fazer uma coisa, aí vinha uma mensagem do recrutador, aí você responde, aí tem entrevista. Então, assim, cria uma rotina, mas não se apega a ela a ferro e fogo, só que tenta cumprir. Então, você perdeu um horário, putz, você precisava dormir mais, você não dormiu à noite. Ou você precisa sair, ou precisa fazer uma entrevista, só não deixa de fazer depois. Mesmo que você faça menos do que você estava planejado para fazer, tenta cumprir a rotina, né? Total, E, total. A gente falou bastante disso hoje, mais cedo, né? Que teve plantão com sim, a galera que ainda tá buscando emprego no PRH para poder ajudar o pessoal. Achei massa que você já até mandou o print lá no chat do Zoom para poder ajudar o pessoal de sugestão. E é isso, né? Vão ter prioridades que vão surgir, entrevista é sempre prioridade, a gente tem que realocar, tem que mudar, mas tem que tentar continuar. E é muito bonito ver, Lu, como são as coisas de Deus, né? Porque eu lembro exatamente assim, eu te acompanhei, né? Durante todo o processo, a gente teve um momento até de fazer análise de carreira mais profunda, entender como é que estava o cenário. E no momento desse de pedido de ajuda agora, no final, eu preciso de ajuda de novo. Não tá rolando. Não tá dando. Tô fazendo alguma coisa errada. E quando a gente ia marcar uma análise de carreira na CRH, que vocês têm direito, né? Você recebeu o convite, o sim, tão esperado sim, e ele falou, cara, tipo, não faz mais sentido análise, tem que ser entrevista de dedicado especialista. mas eu vou te falar uma coisa. Assim, eu ainda acho que tinha alguma coisa de errado ali. E, e acabou dando certo por uma outra razão. Porque, assim, me mandaram um case técnico para fazer. E era um case que dava para fazer, mas ele não estava muito detalhado de como fazer e tal. Então eu fiz e gerou dúvidas.
E isso gerou uma apresentação do case. E eu apresentei o case bem, mas aí ele tinha um enfoque mais técnico. Eu acho que eu estava cometendo algum erro que não era técnico. Mas no fim eu consegui ganhar do outro lado. Entendi. Pegou esse ponto forte, né, do técnico para compensar um outro ponto lá que talvez não tivesse tão Mas foi forte. uma coisa que aconteceu, né? Não é uma coisa que você controla, né? Não, exato. Mas é o ponto, né, que são as coisas de Deus. Tipo, a gente não controla. Deus sabe qual é a vaga ideal, qual é o momento certo, como é que são as coisas feitas. A gente tem que estar fazendo a nossa parte, tem que estar se dedicando, tem que estar fazendo. No seu caso, você fez o case, apresentou e tal. E ele vai mostrar qual é o momento, qual é a vaga ideal para cada um. E não necessariamente a vaga ideal é a vaga dos sonhos, é a vaga ideal para aquele momento, né? Que vai ser um degrau importante para lá na frente ser a vaga dos sonhos. Vou te falar Mas uma coisa interessante. Pode falar. Eu, assim, eu não costumava pedir muito a Deus isso. Porque eu sempre tive na minha cabeça que a gente tem que fazer por merecer e aí as coisas vêm, né? E aí eu conversei com você, aí você me contou a história daquela outra pessoa aqui da CRH, e eu fui à missa, eu nem cheguei a fazer o que a gente conversou, eu só fui à missa, né? É interessante que no dia que eu fui a primeira vez, o padre falou sobre pedir as coisas a Deus, e ele falou que é para pedir mesmo, e falou um monte de coisa diferente do que o que eu estava pensando, porque eu sempre achei que, assim, é muito fácil você chegar e pedir as coisas e não fazer nada por aquilo e não merecer, sabe? Você jogar na conta de Deus. Não, para mim não faz muito sentido isso, de verdade. Eu acho que a gente tem que fazer coisas boas, merecer as coisas e lutar pelo que a gente precisa. Você tem que sustentar a sua família, você vai lutar pela sua família, vai lutar pelo seu emprego, pela sua casa, pela sua comodidade, por tudo. Enfim. E vai fazer por merecer. Mas aí ele falou, eu continuei fazendo as coisas que eu achava que eu tinha que fazer para fazer por merecer, mas comecei a pedir. E foi assim, Que legal, cara. muito interessante que você, isso independe da sua religião, do que você acredita, né? Cada um acredita no que quer. E eu acho que não tem um jeito certo de você acreditar em Deus. Eu acho que você tem que, acho que todos deveriam acreditar, mas acho que não tem um jeito certo e não, acho que cada um com a sua crença. Mas alguma coisa, sempre quando você vai a algum lugar, uma igreja, seja um templo, sei lá, qualquer coisa, sempre vai ter uma palavra que vai te atingir ali, uma coisa que você precisa ouvir. E foi assim, certeiro. Eu acho que a Talvez na sua Bíblia não. cabeça tava lá. Rick, seu descarado, falou com o padre, sabia qual era a missa que eu ia. Ai, tô brincando. Cara, mas ó, só pra deixar claro para as pessoas que, né, não me conhecem e tal, eu sou católico, mas nas análises de carreira eu não fico forçando nada, né? Foi uma coisa ali no final que eu perguntei, Lu, você tem alguma religião? No último ponto ali, não sei se você lembra, no último ponto da análise, falei, Mas cara, vou te dar um assim, último conselho. É, mas eu acho que assim, você daria o conselho mesmo que não fosse para uma igreja católica. Eu acho que o ponto não é esse. É o exato, ponto de você se encontrar. total, total. Então, Assim, como você falou, pô, eu sou católico, Rick, então eu falei, então vou falar aqui o ponto. Mas se não fosse, é tipo, velho, vá no seu rito, tenta falar com a pessoa responsável, tenta se reconectar com Deus. Porque é importante, né? A gente tem que fazer essa parte, mas pedir, como o padre falou lá na missa pra você, cara, tem que pedir mesmo. Tem que ter humildade. E tem o Rafa, que é da sua turma do PRH também, PRH 13, e também é da CRH, ele fala muito isso. Pra mim ficou marcado na entrevista desde cada especialista. Cara, Deus é pai. E a gente é pai. Eu sou pai, você é pai. Pô, velho, se nossos filhos pedirem uma coisa, a gente vai fazer de tudo pra poder dar. E a gente é filho de Deus. Então, assim, ele também vai tentar ao máximo ajudar a gente da forma como a gente acha que da forma como ele sabe que é o melhor pra nós, né? A gente às vezes não vai entender, mas ele sabe o que é melhor pra cada um. Então, que bom, velho, que você conseguiu essa vaga. Foi no momento dele, talvez não no momento seu, no momento que a sua família esperava, mas foi no momento que ele esperava. Tenho certeza, Lu, que vai ser divisor de águas aí na sua vida. Esse seu sim. vai sim. E assim, só para, se tiver alguém que
lá assistir, seja de outra religião, pensa que você vai fazer um contato com Deus para serenar o seu coração. Porque quando você está num momento assim, a sua mente tem muito barulho, muito ruído, você não consegue nem orar direito, nem raciocinar direito, muitas vezes. E você mesmo se sabota ali no processo de se recolocar. E é necessário que você precise ter alguma coisa que vai te dar serenidade para você conseguir focar e ter clareza nas coisas e acreditar. Então, acho que é por aí, entendeu? Acho que Muito mais bom. Muito bom, cara, muito bom. Cara, Lu, pra gente poder já ir finalizando aqui nessa conversa, esse bate-papo, se pudesse escolher um conselho aí, uma coisa que deu muito certo pra você, pra indicar pra galera que tá lá na comunidade do bem, do PRH, que ainda não virou dedicado especialista, o que você indicaria pra eles fazerem, revisarem do método, que pode ser um diferencial pra conseguir emprego ainda nesse ano? Eu fiz uma coisa ao contrário no método, não sei se você lembra. Que eu fiz primeiro o currículo. Fez primeiro currículo, não lembrava. É, Sempre bom aí, conversar com vocês pra ver essas coisas. eu não vou recomendar isso, porque assim, para mim deu certo, tá? Mas e eu vou explicar o racional e eu achei mais fácil fazer o currículo porque são menos experiências e você consegue afinar ele e depois usar ele de base para o LinkedIn. Então, você Perfeito. afinou, você tem 3 experiências ali que está redondinho, você tem os cursos e tal, tem o sobre ali mais ou menos pronto, e depois você só ajusta as outras experiências. Tanto que se você for olhar o meu LinkedIn, ele não está redondo. Eu devo ter umas 10 experiências profissionais lá. Acho que eu fiz mesmo exercício com resultados e tal, umas 5, 6. Nem cheguei a fazer mais embaixo, porque é mais difícil você também resgatar número mais lá de trás, né? Claro, claro. Então, assim, quando eu consegui fazer o currículo de uma página, me deixou bem para conseguir fazer o resto. Eu estava patinando muito Boa. e não estava conseguindo andar no LinkedIn porque era muito volume de coisas. Se for uma pessoa mais nova, que tem menos experiências ali, eu não recomendo fazer esse jeito nenhum, porque aí é mais fácil mesmo arrumar o LinkedIn, depois só transpõe, porque aí já está o LinkedIn redondo e o LinkedIn é o canal maior de visibilidade para você ser visto. Então, depois que eu fiz isso e eu dei uma ajeitada mínima ali no LinkedIn, já com as 3 experiências e comecei a mexer, comecei a falar com as pessoas, o meu LinkedIn começou a girar. Tanto em termos de contato de recrutador direto, quanto em termos de me candidatar e ser, pelo menos, abordado para falar das vagas. Foi difícil depois disso, tá? Isso daí, acho que aconteceu com um mês de carreira de PRH, eu acho. Sim. Depois ainda foi bem difícil, mas foi da onde eu saí do zero ali, que eu estava totalmente patinando para começar a realmente entrar no jogo. Então, eu acho que Total. foco no LinkedIn, que não precisa estar 100% LinkedIn. O currículo precisa, mas com o LinkedIn ali de 60%, 70%, focando principalmente nas histórias mais recentes, você já consegue ali, pelo menos, entrar na brincadeira. Acho que é isso Total. que Até seria. indiquei isso hoje no plantão, não sei se você ouviu lá para um aluno que tava tipo, eu tô na dúvida se eu faço isso no LinkedIn. Não, velho. Currículo vai mudar o jogo, então acho que tem mais um dedicado especialista para Não, eu vi, comprovar aí é por que. isso que eu comentei, porque eu vi isso e assim, o que eu recomendo? Chega pelo menos nos 60%, 70% do LinkedIn. Para pelo menos ali na primeira página do teu sobre, as primeiras experiências ali, elas estarem visualmente chamativas, porque Usei não de Zorra, adianta. né? Sim. Ali, se você conseguir pelo menos na primeira passada de olho da pessoa ter um chamariz, já pode entrar na brincadeira, porque senão você desperdiça o cartucho, né? Então eu acho que é isso. Total. A minha Ô, Lu, e se experiência. você pudesse voltar atrás, o que você teria feito de diferente, principalmente nas entrevistas, com a experiência que você tem hoje? Cara, eu tenho muito problema em decorar coisas. Para mim é muito difícil. Eu, eu sou especialista em algumas coisas, mas eu sou um generalista por essência. Então, decorar coisas para mim é muito difícil. O que eu tinha que ter feito mais, talvez, era escrever as nossas sopas de letrinhas ali e treinar, porque
por mais que eu achasse que estava bom, eu não gravei essas coisas para ver se estava no tempo certo. Eu não fiz essas coisas. Não sei se isso ia mudar tudo o que aconteceu, a forma que as coisas aconteceram. Talvez mudasse, talvez não. Mas aí eu não teria dúvidas, entendeu? Pelo menos se ia ficar falando, nossa, o que eu estou fazendo de errado, sabe? Porque eu fiquei muito boiando nisso, né? Até para saber o que eu Total, estava fazendo de errado ou não. Então, assim, total. eu acho que me gravar, cronometrar e ter tudo na ponta da língua ali, mais ou menos, seria, acho que, o que eu faria diferente. Legal. E na CRH a gente tem a entrevista 360, né, que você fez até, uma simulação de entrevista. A gente já ia marcar outra com você, mas agora você tem que mudar o papel. Agora você tem que ser entrevistador, o Lu Mas Carrasco. eu até gostaria, em algum momento, de fazer outra como candidato, porque, assim, Boa. eu achei muito bom e me deu vários toques, tá? Mas, ao mesmo tempo que me deu toques de coisa que talvez eu tivesse deixando de falar e vendo coisas que eu falava a mais que eu não deveria, quando eu fui tentar mudar, eu acho que eu quebrei a cronologia, quebrei o temporal e comecei a falar muito. E foi aí foi com essa entrevista eu mudei o discurso e adaptei, melhorei algumas coisas e provavelmente eu acho que até por isso, e é uma coisa que a gente não conseguiu ver porque não chegou lá, né? A gente ia chegar na análise de carreira e tal. Mas eu acho que eu comecei a extrapolar o tempo ali, e, enfim, aí acabei ficando um pouco prolixo em algumas coisas. Então, eu acho que se eu tivesse treinado mais e gravado para também me assistir ou me ouvir, ou até passar para outras pessoas, isso é uma coisa que talvez eu acho que é mais interessante, porque quando você se vê, você vê várias coisas, né? Mas você vê coisas que você acha que está certo e podem não estar. Quando outra pessoa põe o olho, põe os ouvidos ali, ela vai ter outras percepções. Então, eu acho que, além de se gravar e cronometrar e também decorar as coisas, eu tenho também aquele truque da colinha, né? Que você põe aqui perto do computador, faz as anotações, o estudo da vaga, eu acho que isso é importante. Total. Você faz que está escrevendo, escreve alguma coisa também, porque você vai precisar depois de informações, mas você tem uma consultinha rápida, se alguma coisa que você esquecer ali, o cronograma. Mas ensaiar e ouvir e colocar outras pessoas para ouvir também talvez seja uma ideia interessante. Perfeito, cara. Perfeito. Lu, como é que você se sente hoje como dedicado especialista número 193? Qual é a sensação? Olha, eu vou te falar que eu não consegui nem ainda ficar feliz, eu estou aliviado. Assim, sabe, para você ter uma ideia, assim, eu acho que me deu uma descarga emocional aqui, que eu não estou conseguindo dormir muito, mas eu estou sonolento pra caramba. Então, eu encosto em algum lugar, às vezes eu almoço, eu encosto para ver um programa de esporte, eu acabo dando uma cochilada. Coisa que eu não estava conseguindo fazer, eu estava muito tenso. Então, assim, eu tô mais aliviado, ainda não cheguei no momento da felicidade, eu diria. Mas tirou um grande peso das costas, né? Esse Pô, ponto, né? tirei um elefante das costas. Então, Ainda mais antes do Natal, acho que foi importante aí, né? Esse processo. nossa, demais, assim, eu tava na minha cabeça, assim, que mesmo que eu não arrumasse alguma coisa definitiva, que eu arrumasse alguma coisa para chegar até o carnaval, sabe? Porque tava começando com aquelas paranoias de, putz, fim de ano, aí o mercado começa a ficar devagar. Eu não acho que o mercado está devagar, tá? Pelo menos em termos de entrevistas. Só que tem uma coisa que acontece, é um fato, né? Por mais que você faça entrevista, tem muita vaga que para, né? Então, você faz a entrevista, o cara até quer contratar, mas fala, não vai contratar agora não, deixa para o ano que vem. O pessoal segura a verba, isso acontece, né? Então eu estava assim, já estava ficando nervoso com isso, estava me angustiando, sabe? Então, não, precisa arrumar alguma coisa, nem que seja alguma coisa temporária para eu ficar até o carnaval e depois dar um jeito de arrumar. Já estava pensando nisso. Ainda bem que apareceu uma coisa melhor, né? Deus sabe o que é melhor pra você, cara. Deus sabe, Deus tá aí pra você um presente pra poder
também poder comemorar com a família no Natal. E, cara, se as pessoas quiserem tirar dúvidas com você, Lu, se conectar com você no LinkedIn, ver se é de verdade os dedicados especialistas, esses 193 comentários aqui, 193 depoimentos, elas podem falar com você no LinkedIn? Só me chamar. Eu converso com todo mundo no Boa. LinkedIn, né? E tem uma coisa interessante, se não estiver estourando muito tempo, eu tinha uma impressão que você conectar recrutadores e tal, era uma coisa ruim, parecia uma coisa meio apelão, né? Muitos recrutadores elogiam. Tem uns que não dão nem bola. Mas geralmente as pessoas que te aceitam, elas dão um feedback positivo. Então, assim, eu acho que o mundo ele é um ele é um fluxo, né, de comunicação, né? Então você fala com as pessoas vêm falar com você, te perguntar alguma coisa, você poder ajudar. É sempre bom ajudar os outros. Sempre ajude sem esperar nada em troca, porque mesmo que você não espere, uma hora você é abençoado com alguma coisa boa pelos seus atos. E Total. de maneira geral, as pessoas foram solícitas comigo, as que responderam. E é justo que eu faça a mesma coisa para outras pessoas. Acho que é isso. Total, cara. Total. E aí, se as pessoas quiserem se conectar, então é o Luciano S. Vasconcelos, não é isso? Vou pedir para a minha editora colocar aqui para poder facilitar para o pessoal se conectar. Lu, cara, muito, muito, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Obrigado por todas as suas presenças na CRH, nas nossas mentorias em grupo, nos momentos e tudo. E agora quero fazer você chegar na faixa preta, né? Evoluindo nas faixas, direitinho. Eu espero que ela chegue inteira, que aí eu vou entrar em alguns dos nossos eventos com a caneca, tomando um cafezinho, para você poder gravar e tal. Boa, cara. Mas é isso, muito eu vou participar bom, né? o quanto eu puder, né? Agora não vai ser mais tanto, porque Total. durante o dia vai ficar mais complicado, mas sempre que puder, estaremos aí. E eu que agradeço. Perfeito. Você ajudou muito. Acredite que eu vou ser sempre grato. Amém, cara. Amém. E é só o começo. Ainda mais você que está na CRH, você sabe disso. Então agora a gente vai acelerar o processo aí dentro dessa nova empresa para poder já gerar bons resultados e aumentar cada vez mais o salário. Pensando nisso, né? Eu vi uma pergunta de uma pessoa lá no grupo. Não sei se ela colocou planejamento dos primeiros 30, 60 e 90 dias, alguma coisa assim. A gente pode até fazer depois, fazer a análise de carreira com isso. Vamos fazer com isso. Vamos fazer isso. Com certeza. Teve um dedicado especialista que ainda não gravou comigo, vai gravar quinta-feira, que também é da CRH, que é o Vitor, que ele marcou uma análise para justamente pensar nisso. Rick, quais são os primeiros passos que eu devo fazer ali e tal, qual aula da CRH assistir e tudo mais, e a gente desenha isso em conjunto. Tá bom? Isso aí foi uma coisa que até, assim, eu nem toquei nas aulas do CRH, porque eu achei que eu estava perdido, e lembra, a gente conversou, e aí eu foquei ali só nas aulas do PRH, e que fosse, nem foi direito, porque sempre aparecia uma entrevista, ou tinha alguma coisa que eu precisava recapitular e tal, eu acabava voltando. Eu diria que eu assisti já uns 300% do curso, sendo que eu assisti 10 vezes os 30%. Sempre bom revisar. Gatilhos, entrevista. Eu assisti já umas 15 vezes cada negócio daquele, e tem parte do curso que eu nem assisti. Então, faz parte. Mais ou menos isso, mas aí agora eu vou brincar no curso. Agora assistir os da CRH, né? Me divertir um pouquinho. Total, cara. Total. Muito bom. Obrigado, viu, cara? Eu tenho que ir aqui, que eu tenho outra reunião da empresa de carreira, mas te vejo na CRH. Valeu, Lu. Se você chegou até o final desse vídeo, é porque você está se dedicando e é uma prioridade para você conseguir o seu emprego em até 51 dias. Então faz o seguinte, vai aqui na descrição e no meu comentário fixado também, para você se inscrever e participar do próximo curso gratuito do Emprego 51 Dias. Lá a gente vai dar vários presentes, materiais, análise de LinkedIn, vai ter muita coisa para que você possa entender exatamente como melhorar sua GUP, melhorar o seu LinkedIn, como passar nas entrevistas e conseguir o seu emprego em até 51 dias. Então, vai aqui embaixo e já se inscreva no nosso próximo evento.